Glórias a Deus. Amém, amados. Deus é bom. Essa semana estávamos conversando e a pastora disse uma frase quando estávamos à mesa e a frase me tocou profundamente. E eu comentei na mesa, acho que estava eu, a pastora, a dona Lourdes, as crianças, a Lígia, a Milena. Só que isso aconteceu e o inimigo é tão sujo que não vou colocar as culpas nele, né? Minha cabeça não para e eu tenho uma dificuldade em me lembrar das coisas, e aí Deus havia trabalhado no meu coração em relação a essa frase, só que eu não lembrava qual era a frase. Mas eu sabia sobre o que era, e eu sabia que, já estava praticamente tudo pré-estabelecido, mas eu não lembrava da frase. E aí eu chamei a Lígia também não lembrava. E aí hoje, enquanto a gente organizava aqui as coisas, eu falei: amor, qual foi a frase que tu disse assim na mesa? Porque essa frase mexeu comigo, eu até montei algo em cima dela, mas não lembrava que frase era. Exatamente a frase, né? E ela falou: a frase é tal. Então eu já intitulei essa mensagem com essa frase que diz assim: cada renúncia produz uma recompensa. Cada renúncia que fazemos produz uma recompensa no mundo espiritual. E é claro que aqui a gente não está falando sobre pagar preço em virtude da salvação, porque isso é impossível para nós. A salvação ela é gratuita, é dom de Deus, a Bíblia fala que é dom de Deus. A salvação ela é gratuita, ela vem sem que nós venhamos a nos esforçar. Basta nós crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, confessar Ele como nosso único e suficiente Salvador e descer as águas do batismo para que a gente possa, então, assim estar com a certeza da nossa salvação. Até, na verdade, se a gente perguntar, e algumas pessoas, quando perguntamos, tem certeza da salvação? Até titubeiam um pouco, mas isso, queridos, nós precisamos trabalhar dentro de nós. Se tem algo que pode fazer com que você não seja salvo, é achar que você não é salvo, porque se a salvação vem pela fé e você não tiver fé, se a salvação ela é única e exclusivamente pela fé em Cristo, e aí você não tem fé, então como a gente vai ser salvo? Mas enfim, de nada tem a ver a fé e salvação com aquilo que nós vamos trabalhar, ministrar nos nossos corações nessa noite, porque nós não estamos falando aqui sobre salvação. Nós estamos aqui falando sobre experiências com Deus. Nós estamos aqui falando sobre momentos com Deus. E nós estamos falando sobre unção, sobre graça, sobre misericórdia, sobre ministério, sobre dons espirituais. Porque tudo na vida é feito de escolhas. Que hora você vai acordar? Você faz uma escolha. Que hora você vai dormir? Você faz uma escolha. Com quem você vai casar? Você faz uma escolha. Que profissão você terá? Você faz uma escolha. O que você fará agora? Vou à igreja? Não vou à igreja? São escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. E as escolhas definem não apenas o nosso presente, mas definem o nosso futuro. E as escolhas que nós tomamos até hoje produzem a colheita que nós estamos tendo hoje. Más escolhas, má colheita. Boas escolhas, boa colheita. E não estamos aqui falando sobre salvação. Embora nós saibamos que uma pessoa que crê em Jesus Cristo e entrega a sua vida a Ele, não vive mais conforme os frutos da carne. Mas nós não estamos falando das obras para ser salvos, nós estamos falando do nosso viver, das nossas escolhas, daquilo que nós diariamente abrimos mão para ter perto de nós a presença de Deus.
Porque para que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, nós precisamos ter uma vida com Deus. Para que Ele se manifeste através de nós, não apenas em nós, mas através de nós, é necessário então que nós venhamos a ter experiências diárias e intimidade com Deus. Intimidade. Para que nós venhamos a colher os frutos daquilo que o Senhor tem prometido a nós como igreja viva, nós precisamos então semear no mundo espiritual. Semear na nossa vida com Deus, semear naquilo que nós fazemos diariamente. O que nós estamos escolhendo fazer hoje? Que tipo de vida nós estamos escolhendo ter? Brinquei hoje, no início, um pouco antes da maioria das pessoas chegarem com o Mateus. Ele começou a brincar com a Rosa. E ele disse assim, agora eu não sei, vou ver se Deus quer que eu vá na igreja quarta que vem. Aí eu falei para ele, Mateus, eu não sei se Deus quer, mas eu tenho certeza de quem não quer que tu vá. É uma escolha que fazemos. E às vezes as escolhas que nós fazemos dependem muito de quem nós estamos ouvindo, escutando, seguindo, vendo. Que tipo de vida estamos levando, que tipo de perspectiva para o nosso futuro nós temos. Não, vou trabalhar assalariado. Não, isso não é para mim, eu vou abrir uma empresa. Não, abrir uma empresa não é para mim, porque eu não sou uma pessoa que consigo eu mesmo me regrar nas coisas que tem que fazer nos horários que eu preciso trabalhar. Então eu preciso ser CLT. Cada pessoa conhece as suas limitações, cada pessoa conhece as suas dificuldades. Materialmente pensando, vamos falar assim, mundano é muito forte, mas secularmente falando, na minha vida secular é feita de escolhas e na minha vida espiritual também são feitas de escolhas. Também são feitas de escolhas. Porque quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais tempo gasto em oração, mais eu me afasto do pecado, mais eu me afasto da aparência do mal e me aproximo do Senhor, me aproximo de Deus e mais parecido com Cristo eu fico. Quanto mais momentos de busca, embora talvez no início eu não sei, eu ouvi, eu vou ter que incluir isso na minha introdução. Eu escutei um testemunho de uma tiazinha, uma senhora do coque, uma vozinha do coque, saião, e ela disse assim, eu sei, no podcast que eu vi, eu sei, meu filho, ela é da igreja Deus é Amor. Eu sei, meu filho, que às vezes é difícil orar. Parece que as coisas não acontecem, parece que a oração não flui. Mas depois da terceira hora de oração, deslancha. Eu pensei assim, como assim depois da terceira hora de oração? Quem aqui consegue durante pelo menos uma vez na semana ficar 3 horas? Não precisa levantar a mão, sei que você consegue. Consegue ficar 3 horas, no mínimo uma vez por semana, em oração, encerrado no seu quarto, com seus joelhos dobrados ou não. Ou cansou os seus joelhos, levanta e faz aquela oração de batalha, de guerra, mas está na presença de Deus. Então, às vezes eu começo a pensar e ouvir esses testemunhos e eu digo assim, Jesus, eu tenho uma longa caminhada contigo ainda. Tenho uma longa caminhada contigo ainda. Não sei você, mas eu amo orar. Mas eu não consigo, não por não conseguir, mas porque hoje me falta tempo, ficar 3 horas diariamente em oração. Não consigo mais. Quando nós tínhamos a igreja lá, eu estava, e a minha vida era a obra, e eu era sustentado pela igreja, todos os dias eu chegava na igreja 8h30 da manhã, e saía de lá 11h30 da manhã, eu deixava tudo no altar. Mas hoje eu não consigo mais fazer isso. Até porque a gente não tem mais eu não tenho mais esse lugar secreto para estar. E a gente precisa trabalhar, precisa correr atrás, estamos construindo. Mas
E eu sei que a nossa vida é corrida, mas ainda assim nós gastamos tempo em oração, porque eu sei que, como pastor de vocês, eu preciso revestir vocês de oração, porque a correria do dia a dia está aí, gente. Assim como talvez é difícil para mim, embora eu deva priorizar isso, é difícil para você também. E talvez você tenha ainda um turno muito mais puxado do que o meu. E aí eu me lembro daquela situação em que Abraão vem da batalha dos 5 reinos, quem lembra? E ele encontra-se ali com o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Quem lembra disso? Que era um sacerdote da ordem de Melquisedeque, era sacerdote Melquisedeque, que era de Salém, que, para quem estuda um pouquinho mais, sabe que Salém é a antiga Jerusalém. Então, alguns teólogos creem que é a antiga Jerusalém. Então já é tipificado ali em Melquisedeque o sacerdócio de Cristo na vida de Abraão, mas isso é para outro dia. Mas eu começo a lembrar disso e eu vejo então que Abraão vem das suas lutas, Abraão vem das suas batalhas e encontra-se com Melquisedeque. E Melquisedeque, a Bíblia diz que era um sacerdote do Deus Altíssimo. E quando ele vem das suas lutas, Melquisedeque entrega para ele pão e vinho. E ele entrega para Melquisedeque aquilo que ele havia conquistado nas suas batalhas, parte daquilo. Foi a primeira vez, acredito, depois de Jacó. Jacó foi a primeira vez que... não, Jacó é depois de Melquisedeque e Abraão, que foi provavelmente, tirando a questão de Caim e Abel, é a primeira vez... Não, lá foi oferta, então não consta. Mas foi a primeira vez que a Bíblia fala sobre dízimo, foi na ordem de Melquisedeque, com Abraão, então, entregando para ele as primícias da sua batalha, a sua guerra, e ele entregando para Abraão pão e vinho. E abençoando a vida de Abraão. E aí eu começo a lembrar, porque Abraão estava na luta, na guerra, e Melquisedeque estava se consagrando para abençoar Abraão, que estava na luta e na guerra. E creio que nos dias modernos, nos dias de hoje, é mais ou menos assim que acontece numa igreja. A gente se consagra, se prepara para abençoar a sua vida, que está lá todo dia na luta, na guerra, na peleia para conquistar as suas vitórias. Mas retornando aqui, a gente deu uma baita de uma volta, mas retornando aqui então para o cerne, que é o momento em que nós decidimos pessoalmente, porque sim, é uma decisão, abrir mão de alguma coisa, para que a gente possa então, eu vou usar essa palavra porque é o título da mensagem, ser recompensado por isso que nós abrimos mão. Nós seremos então recompensados por aquilo que nós deixamos por amor de Cristo, por aquilo que nós deixamos por nosso amor ao Senhor. Quem nunca ouviu aquela frase que diz assim: Deus não fica devendo nada para ninguém? Quem já ouviu isso? Deus não fica devendo nada para ninguém. E aqui, amados, nós não estamos falando, embora possa se aplicar também, mas nós não estamos falando de bens materiais aqui, neste momento. Nós estamos falando da presença. Nós estamos falando de ministérios, nós estamos falando de presença do Espírito Santo e de dons espirituais. É sobre isso que nós estamos falando. Você pode abrir a palavra de Deus no livro de Marcos. Capítulo 10, versículo 28. Marcos, capítulo 10, versículo 28. Diz assim. Todo mundo achou? Amém? Glórias a Deus. Diz assim. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos
e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em algumas traduções diz ainda nesta vida, e também no século futuro, a vida eterna. Amém? Então, para que a gente possa entender o que estava acontecendo aqui, Jesus Cristo, nesse momento, recém havia se encontrado com o jovem rico. Aquele que todos nós sabemos que entristeceu-se quando Jesus Cristo diz para ele assim: olha, se quiseres ser perfeito, vende tudo que tu tem, doa aos pobres e me segue. E aí é que está a questão aqui, mas eu quero colocar uma pulga atrás da orelha de vocês para que a gente possa meditar nisso até uma próxima ministração que venhamos a falar dessa passagem. Eu já vi algumas pessoas falando que o jovem rico não foi salvo. Depois, Jesus Cristo conversando com seus discípulos, ele até fala: mais fácil é um camelo passar no buraco da agulha do que um rico herdar a salvação. Mas na conversa dele com o jovem rico, ele não diz assim: se tu quiseres ser salvo. Ele diz: se quiseres ser perfeito, vende tudo que tu tem, doa aos pobres e me segue. Eu tenho convicção que ali Jesus Cristo convidou o jovem rico para ser um apóstolo. Porque a todos os apóstolos ele disse isso: larga tudo que tu tem, deixa para trás e me segue. E vem. Só que depois disso nós vemos que o decorrer da conversa aqui, quando ele fala isso, o apóstolo Pedro fala para ele: mas Senhor, e nós aqui que deixamos tudo para trás? E nós aqui que deixamos para trás? Nós que renunciamos à nossa vida antiga? Por favor, eu não estou pregando aqui que você amanhã chegue no seu trabalho e diga: eu não vou mais trabalhar por causa de Jesus. Não é isso que ele quer que você faça. Ele quer que você trabalhe muito e conquiste, compre sua casa, compre seu carro, compre sua moto. Moto não, porque é perigoso demais, mas adquira os seus bens, construa família e seja feliz. Esse é o desejo do coração do Senhor. Mas aqui Pedro então fala, e depois nós vamos entrar no cerne do que Jesus Cristo quis dizer. Pedro então fala: mas mestre, nós deixamos tudo para trás. Tudo para trás. Para te seguir. Para andar contigo. Para fazer a tua vontade. Então Jesus Cristo fala: olha Pedro. Ele não disse: olha Pedro, eu que estou, né? A gente aqui está conjecturando, estamos conversando acerca do versículo aqui. Olha Pedro, não há ninguém que deixe para trás a sua vida, e nós vamos colocar assim, embora o texto não esteja dizendo, eu tenho licença poética para falar, a sua vida antiga por causa de mim, que não seja recompensado por isso, nesta vida. E também no futuro, e também a vida eterna, e também lá no porvir, e também a sua salvação. Todo aquele que abandonar a sua vida antiga, a velha criatura, as suas velhas práticas, e adotar esse estilo de vida, que é um estilo de santidade, de adoração, de busca ao Senhor na sua presença, não há ninguém que escolha fazer isso por livre e espontânea vontade. Ninguém que renuncie a essas coisas para que esteja na minha presença. Não há ninguém que não receberá ainda nesta vida. E aqui ele fala 100 vezes mais. E aqui diz, neste tempo, ou seja, agora, e também a sua salvação, e também a vida eterna. Aqui Jesus Cristo está colocando a vida eterna como um plus, né? Olha, vai receber isso, aquilo. Também a vida eterna. Jesus Cristo colocando a vida eterna como um plus para as experiências espirituais que nós viveríamos neste tempo. Porque nós decidimos. Porque nós simplesmente falamos assim: eu quero essa vida, eu
quero conhecer a Deus, porque é muito fácil, queridos, eu falar assim, eu não conheço, eu não sinto nada, eu não sei, eu nunca vivi isso, mas será que eu já me coloquei à disposição? Será que eu já tentei? Deus, olha só, essa semana eu vou fazer, eu preciso sentir a sua presença. Será que durante uma semana eu já vivi isso? Será que durante 3 dias eu já tive essa experiência? Não, eu só acredito vendo. Não, desculpa, você não vai ver. Porque a Bíblia fala sobre crer em Deus. Então ele vem e se manifesta a nós. Não há como nós primeiro querer ver para depois crer. Embora em alguns momentos nós estamos em umas reuniões, mesmo com pessoas que não creem, e Deus opera um milagre, Deus opera uma cura. Embora tenhamos algumas pessoas céticas em relação a algumas coisas, como aconteceu há 3 domingos atrás aqui, que Deus manifestou na mão da pastora Josi, na mão da Milena, óleo de unção escorrendo das suas mãos. Óleo, e não importa quanto ela secassem o óleo, mais vertia, mais brotava. Óleo. E foi dado a algumas pessoas sentir o cheiro, o perfume desse óleo, que para mim não. E eu sei o porquê para mim não. Porque no momento eu fui ver se de fato elas não tinham aberto o vidro de óleo. Porque foi tudo muito louco. Não foi tudo muito louco. Eu creio que Deus pode fazer isso, mas a pastora veio e disse assim, olha aqui, tem óleo nas mãos. E eu pensei, o quê? E eu não senti o cheiro, e passei as mãos assim, uau, tem óleo mesmo, é milagre, é não sei o quê. E aí já foi aquela loucura. O Espírito Santo desceu e todo mundo enlouqueceu. E foi uma doideira, e foi, olha, glória a Deus que a loucura para o mundo, para nós é poder de Deus. Glórias a Deus. Ou o versículo fala que o que para nós é poder, para eles é loucura. Tanto faz. Mas então, até mesmo para as pessoas mais céticas, quando Deus age, o milagre acontece e isso transforma o coração. Agora, não por eu desafiar, eu chegar e falar, não, eu só acredito se eu ver, mas eu não me coloco em condições de ver. Eu tenho um conhecido, um primo, que fala, não, por que não acontece comigo essas coisas? Em quantos cultos já foi, querido? Nenhum. Como assim? Porque eu vou te explicar porque não acontece contigo. Porque tu tá fugindo. Porque tu não vai ver, porque tu não... Porque, né? Não, se for verdade, acontece comigo. Vamos no culto? Não. Não, isso é emocional. Então vamos lá, vamos no culto. Vamos. Não. É fácil. E aí não tem como. Agora, nós estamos falando aqui de alguém que abriu mão. De alguém que renunciou o quê? O conforto de estar deitado às 3 da manhã para orar 1 hora ao Senhor. É um exemplo. Se você quiser fazer, amém. É só um exemplo, não estou dando dica. Nós estamos falando aqui de alguém que renunciou a alguma velha prática que desagrada a Deus em amor de Cristo. E a Bíblia diz nesse texto que será recompensado 100 vezes mais. São 100 vezes mais. Pastor, eu não estou vivendo 100 vezes mais. Alguma coisa você não está fazendo, alguma coisa de fato você não renunciou. Ou será que faz assim? Eu vou te entregar isso aqui. Eu vou te entregar. Mas na verdade não quer. Na verdade não entrega. Na verdade, entrega no domingo e pega de volta na segunda-feira. Na verdade, a gente emocionalmente se entrega ao Senhor, mas na profundeza do coração, no nosso espírito, nós já falamos, não é bem assim. Eu nem quero tanto assim. Porque se tem algo, queridos, que nós precisamos querer muito, é o reino dos céus. Para que ele venha a se manifestar com poder.
E Jesus Cristo nos deixa isso muito claro na parábola, por exemplo, do tesouro encontrado no campo, escondido no campo, encontrado, por tesouro escondido no campo, em que aquele homem que encontra aquele tesouro que estava escondido, vende tudo o que possui e compra aquele campo por causa do tesouro. E aqui nós estamos falando de que ele renuncia os seus bens. Eu não vou mais explicar, que eu não estou dizendo para você renunciar ao que você tem na sua casa. Não preciso explicar isso para você. Não estou falando para você vir entregar sua casa, seu carro aqui no altar. Não é isso. Não é isso, por favor. Os haters aí, não é isso. Mas quando você renuncia, e eu vou expor dessa maneira então, o amor que você sente por estas coisas, por amor a Cristo, o amor que você, embora se você quiser doar um carro de 100 mil, a gente termina de construir a igreja. Eu não podia perder essa piada. O amor que você sente aos seus bens, por amor de Cristo. Pai, o que eu tenho é teu. Quantas vezes já fizemos essa oração? Quantas vezes? Deus, o que eu tenho é teu. Mas aí, um exemplo bem simples assim, bem simples. Eu não dou carona para ninguém para ir à igreja com o meu carro. Mas, Senhor, o meu carro é teu. O meu carro é teu, Jesus. Mas aí, o irmão precisa de carona, a gente não dá para ir à igreja. Mas aí, é um exemplo simples que a gente precisa entender. Claro que a gente não está falando aqui sobre carona. Eu quero que você pegue algo mais profundo. Que a gente comece a falar sobre personalidade. Que a gente comece a falar sobre as renúncias que nós fazemos, principalmente as renúncias espirituais e emocionais em prol de Jesus. Quando eu começo a renunciar o meu orgulho, eu começo a viver milagres. Quando eu começo a renunciar, então, as minhas... eu começo a renunciar, como eu vou colocar isso de uma forma não agressiva, mas quando eu começo a renunciar os meus amores, os meus pecados, por amor de Jesus Cristo, como quando eu começo a renunciar, então, os meus prazeres ilícitos, por amor de Jesus Cristo, então eu começo a ver milagres. Então eu começo a ver o agir e o operar de Deus na minha vida, porque cada renúncia produz uma recompensa. Deus, eu quero a tua presença, mas o meu coração está dividido. Deus, eu quero a tua presença, mas a minha atenção está dividida. Deus, eu quero a tua presença, mas eu não sei bem onde eu quero andar, eu não sei ainda certo o que eu quero fazer, que decisão eu vou tomar amanhã, eu não sei, mas, Senhor, eu quero. Mas então nós estamos falando ou querendo da boca para fora. Só que é muito simples, eu posso enganar a minha esposa com um discurso lindo. Ela pode me enganar com um discurso maravilhoso, mas Deus, que é quem garante aqui a recompensa, vê o coração. Ele vê a intenção que há no nosso coração. E não vai adiantar eu fazer orações aqui na igreja maravilhosas, se no coração eu não estiver de fato querendo viver aquilo. Porque eu vou achar show, queridos, olha que maravilha. O irmão está se levantando, olha que bênção, como ele ora, olha só como ele está pregando, olha só o que ele está fazendo. Aí quando nós vamos para o secreto, Senhor, vamos usar, vamos fazer, vamos acontecer, o Espírito Santo não confirma. Uma vez um pastor falou para mim, Rodrigo, não precisa me dizer que tu ora. Nós conseguimos ver quando a pessoa tem uma vida de oração. Pela sua conduta.
pelo seu vocabulário que muda, pelas suas escolhas que são transformadas, pelo amor que se tratam os seus irmãos dentro da igreja, é transformado, é mudado através das nossas orações, dos momentos e dos períodos, porque quanto mais nós falamos com alguém, mais nós pegamos os trejeitos dessa pessoa. Eu conheço pessoas que se passar 15 minutos em Santa Catarina, vem falando, vice seu guri. Uma pessoa que se passar 10 minutos lá com os nossos parentes de Santa Catarina, que Deus abençoe, amo todos eles, volta, vai te dar uma instrução, ele vai falar, segue essa rua aqui toda a vida, toda a vida, toda a vida. Toda a vida. É quando acabar a vida, pega a direita. Não entendi. Mas então, por que então nós não pegamos os trejeitos do Espírito Santo? Por que então nós não aprendemos a amar como Deus ama, a ver o que Deus vê, a escutar o que Deus escuta? Porque não gastamos tempo com Ele. Isso é um fato. E aqui nós não estamos de forma nenhuma fazendo uma ministração, uma pregação acusatória. Não, nós estamos aqui apenas conversando acerca das coisas que vivemos ou não vivemos. E eu vou falar algo para você. Se tivesse que acusar aqui, acusaria a mim mesmo, porque louvo a Deus pelas pessoas que temos na nossa igreja, que vivemos em amor, em unidade. E, amados, eu vou falar algo para você. Durante muito tempo, nós levamos muito tempo para construir uma igreja que há mais de anos nós não ouvimos burburinhos de fofoca. Por quê? Porque nós somos uma igreja que ama o Senhor e que ora nos momentos que tem que orar e que busca nos momentos que tem que buscar. Então somos ou estamos ficando cada dia mais parecidos com Cristo. Porque gastamos tempo com Cristo, porque passamos tempo com Ele, porque nós nos envolvemos com o seu amor, nós nos envolvemos com a sua presença, nós somos envolvidos com o Espírito Santo e por isso então nós começamos a pegar os trejeitos do Espírito Santo de Deus. Porque isso é um fato. É um fato. Nós somos parecidos com as pessoas com que nós nos relacionamos. Agora não sei se foi essa semana ou se foi na outra, que a pastora ministrou isso para os jovens. Se você andar somente com pessoas que falam palavrão, você começará, acho que lá na célula já falei. Vou acabar mudando isso aí, mas lá no nosso GCI, na casa da Jéssica, também foi falado a respeito disso. Percebe como o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, e mesmo que nós não impomos um texto ou um tema, não, nós sugerimos, mas nós não impomos nada. Ainda assim, Deus tem ministrado dentro de cada GCI palavras e ministrações num tema parecido, porque é para onde Ele quer nos levar, a sua imagem e semelhança, para que nós então possamos produzir em nós as recompensas dele. E quais são as recompensas dele que nós estamos buscando? Uma Ferrari? Não, nós estamos... Ferrari é bem-vinda, tá, Senhor? Eu falei não, né? Ferrari é bem-vinda, vermelha e tal. Mas nós estamos buscando e procurando, então, produzir as recompensas de salvação. Orar por uma pessoa ser curada. Pregar o evangelho e pessoas se converterem ao cristianismo e converterem suas vidas a Jesus Cristo e terem os seus casamentos restaurados. Então, abandonarem as drogas, abandonarem o alcoolismo, abandonarem os seus vícios, a prostituição, a idolatria, abandonarem, então, o adultério através da pregação do evangelho. E esta é a recompensa que nós estamos buscando. Pessoas que transformam a sua língua, que eram maldizentes, falaciosas,
pessoas que estavam sempre envolvidas em porfias, sempre envolvidas em discussões, em dissensões, criando facções e factoides dentro da igreja, terem as suas vidas transformadas para viver a paz de Cristo em meus irmãos. E a presença do Senhor se manifestando em curas, milagres e maravilhas. Porque não há como produzir outra coisa senão isto, se nós renunciarmos às obras da carne. É automático, queridos. É automático, é uma lei. Se você, por mais que você... pastor, eu não acredito na lei da gravidade. Se atire de algum lugar para você ver. A lei da gravidade existe e vai fazer você se estabacar no chão. Nem pensei nisso em ti para falar isso, cara. Mas existe a lei da inércia. Saia correndo e se choque com uma parede. Você vai se impactar, porque tudo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Você vai se estabacar na parede, você não para antes dela. Porque são leis. Não, eu não acredito nisso. Azar é teu, vai sofrer por isso. E são leis espirituais que precisam ser cumpridas. E leis espirituais que dizem, abra mão, renuncie. E há algum tempo atrás aqui nós falamos, e você vai lembrar, sobre maldições hereditárias. Quem lembra disso? Pois eu estava orando e buscando um pouco mais de entendimento e conhecimento acerca dessas coisas, e me surgiu algo um pouco diferente acerca disso. Que talvez, e eu coloco aqui a palavra talvez, porque nós ainda estamos estudando a respeito disso, e depois nós queremos dar um seminário, talvez não exista de fato uma maldição hereditária, e sim um pecado hereditário. Porque nós aprendemos a pecar com os nossos pais. Você aprende a pecar com seus pais e através do pecado que você faz, igual ao seu pai, você tem as mesmas consequências dele. Através dos pecados de sua mãe, você tem as mesmas consequências dela. E aí diz assim, mas eu preciso quebrar essa maldição. Não! Abandone o pecado! Abandone o pecado dos seus pais e você, então, se livrará das consequências deste pecado. Simples assim. Claro que nós entendemos que existem amarras, existem ataduras e precisa ser quebrado e ministrado, todas essas coisas, mas o primeiro passo e grande passo é livre-se. Renuncie e viva aquilo que será produzido por Deus em você. Que esta é a recompensa que nós temos que buscar diariamente, todos os dias. Então, todas as vezes que eu renuncio a algo, eu produzo ou eu dou espaço para que o Senhor produza em mim a sua recompensa. A sua recompensa. Quando eu renuncio a alguma coisa, eu fugi completamente do esboço. Agora eu vou voltar lá no primeiro item. Vamos pregar tudo de novo. Não vou. Vou passar bem rapidinho. Quando eu renuncio a algo, eu estou dizendo a Deus, Senhor, Tu és a minha prioridade. O Senhor é a minha prioridade. Eu não posso chegar para Deus e falar, Senhor, eu te priorizo, eu te entronizo na minha vida, eu te engrandeço, Tu és o meu Deus, mas a minha prioridade é outra. Não, a minha prioridade é Cristo. Então, como a minha prioridade é a presença dEle, eu vou renunciar o que me afasta da sua presença. E cabe a nós, todos os dias, ao deitar, dizer, Senhor, o que eu fiz hoje que possa ter afastado a Tua presença de mim, para que eu possa me arrepender, pedir perdão e amanhã não fazer. Isso é algo diário, amados. Diário. E eu vejo o ministério de Elias, o profeta Elias. Quando ele chama Eliseu, nós entendemos que Eliseu recebe uma porção dobrada do espírito de Elias.
Só que Eliseu, ele tinha os seus afazeres. Ele tinha algumas juntas de boi da sua família, mas era dele. Ele tinha o seu trabalho no campo, ele tinha algumas coisas para fazer. Então Elias vem, joga sua capa nele e ele já entende o que era necessário fazer. Eu preciso, para esta nova etapa da minha vida, abrir mão da etapa anterior. E Eliseu deixa tudo para trás. Deixa os seus bois, ainda sacrifica um para fazer uma churrascada lá para se despedir dos seus pais. Jesus Cristo disse: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. O problema é o amor que nós sentimos pelas coisas que nos afastam de Deus. É o amor. Quando nós renunciamos, nós estamos preparando o terreno para receber a recompensa. É como se você pega uma enxada e revira a terra para preparar a semente, para receber a semente para que ela possa produzir. Só que nós precisamos entender que as recompensas que elas vêm com as nossas renúncias são intimidades com Deus, autoridade espiritual e os frutos visíveis numa vida pessoal e ministerial. Casamento restaurado. Ministério fluindo. Nós vemos até mesmo as nossas vidas pessoais, nosso trabalho fluindo através das renúncias que nós fazemos. Porque Jesus Cristo disse: quem perder a sua vida por minha causa, na verdade vai achar. Com Deus, às vezes, parece que estamos perdendo, mas na verdade nós estamos ganhando. E com o mundo, às vezes, parece que nós estamos ganhando, mas na verdade estamos perdendo. E a maior recompensa para nós nesses dias é a presença de Deus. Jesus promete bênçãos nesta vida e na eternidade. Mas acima de tudo, a presença dele é a maior recompensa. Quando nós renunciamos, nós tiramos algo do nosso coração para que ele preencha o espaço e cada vez mais nós amamos ao Senhor. Moisés entendeu isso. E Deus disse para ele: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Em Êxodo. E a conclusão que nós chegamos é que toda renúncia feita por amor de Cristo, ela se transforma em honra, crescimento e recompensa para as nossas vidas. Não é entrega sem retorno. Deus vê, Deus valoriza e Deus recompensa as nossas vidas. E aí nós precisamos decidir, ou precisamos procurar em nossas vidas o que nós temos que renunciar. O que nós precisamos renunciar hoje para que a gente possa viver essa presença, para que nós possamos viver intensamente aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. E eu quero orar com você, em nome de Jesus. Se você puder, se coloque de pé, dê um pause ali para mim.